estamos aqui para estar dando continuidade à nossa EBD. Estamos estudando o livro de Atos, né? Atos 8 precisamente, onde traz ali como subtítulo, né? Que a evangelização ela transpõe fronteiras. E a gente começa a observar isso desde o versículo 1 até o versículo 8. A gente começa a ver ali a perseguição de Saulo para com os discípulos, para com os judeus, e a gente observa, o texto vai dizer que a multidão se dispersou, e que os discípulos se mantiveram ali, porque o pastor ele dá vida pelas suas ovelhas, mas essa multidão ela se dispersa, mas agora totalmente diferente, a evangelização ela começa agora com essa migração. Muitos migram para Samaria, e a gente observa no texto como o caso de Filipe. Filipe migra para Samaria, começa ali a dar continuidade ao evangelho do Senhor, começa a pregar a palavra de Deus, e as pessoas não só vê ele pregando a palavra de Deus, né? Não só de ouvir, como também de ver os atos ali, né? Endemoniados, né? Pessoas que tinham demônios sendo repreendidos, sendo libertos, pessoas que tinham deficiência sendo curados. Então começam a observar ali e ver Filipe de fato pregando e exercendo o ministério do Senhor. Porém, a gente vai estar dando continuidade ao texto agora, de onde nós paramos na aula passada, que foi do Atos 8, capítulo 8, nós fomos até o versículo 8. Nesse versículo, nessa aula de agora, a gente vai estar dando continuidade e vamos pegar do versículo 9 até o versículo 25, ok? Dando continuidade, a gente aprendeu que a multidão foi dispersa, que Filipe agora começa a exercer o ministério do Senhor, né? E foge agora totalmente o meio de evangelização de estar todo mundo próximo, de estar todo mundo junto. Aí agora cada um, né, segue para um lado, e Filipe ali em Samaria começa a pregar o evangelho. E a partir do versículo 9 a gente ouve falar agora de Simão, né? Simão. Então o texto ele começa dizendo assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Então o texto continua dizendo, né, que esse Simão ele já vivia ali em Samaria e exercia ali a arte da magia. Trabalhava a mágica ali junto com aquelas pessoas. Então aquelas pessoas de fato viam nele os sinais de Deus. Porém agora, como crer em Filipe? Pois se já tinha um mágico na cidade, se já tinha alguém, aparentemente aos olhos, né, dos samaritanos, alguém que já fazia o milagre. Então, porém, Filipe não fazia mágica, Filipe fazia aquilo que o evangelho da parte de Deus lhe direcionava. E aí agora, como crer em Filipe? Mas muito viam a pregação de Filipe não só no falar, mas também no ver, porque viam pessoas endemoniadas, né, sendo libertos, pessoas com deficiência sendo curados. Então muita gente começou a olhar para Filipe. Até o próprio Simão se despertou para isso e viu que nas pessoas em que Filipe, né, em que João e Pedro, quando coloca, né, o texto vai dizer aí também no verso 14, ele vai dizer: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Simão, que era mágico, que ficava em Samaria, começou a ver que pela imposição das mãos de Pedro e João, as pessoas eram curadas. Então o que ele faz? Ele resolve aí agora oferecer dinheiro a Pedro e a João em troca de que eles vos ensinassem a fazer isso. Que eles lhe ensinassem a fazer isso. E aí é onde Pedro e João chega para ele e diz: olha, o que você faz, né? Você tenta comprar o poder do Senhor com dinheiro, mas o poder de Deus não se compra com dinheiro, se compra com arrependimento, se compra com quebrantamento,
se compra com renúncia. Na verdade, não se compra, se adquire, né? Se adquire com renúncia, se adquire com quebrantamento. Então, Simão ele toma agora um susto, porque ele estava acostumado a ver aquilo e ele achava que era mágica, porque ele não conhecia, ele não sabia do Espírito Santo de Deus que já trabalhava em sua vida. Por isso, ele começa a entender de maneira diferente ali agora que ele precisava verdadeiramente, ele queria conhecer aquele poder, mas não sabia como. Porém, Pedro e João manifesta para ele dizendo, olha, né, no versículo 20 especificamente, né, Pedro vai dizer para ele, né, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois desse tua iniquidade e ora a Deus. Deixe tua iniquidade e ore a Deus, para que porventura te seja perdoado, né, o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, Simão ouve tudo aquilo e ele também olha para Pedro e ele responde. Ele também não se atém calado. E aí no versículo 24, né, o texto vai dizer, respondendo, porém, Simão disse-lhe, orai-vos por mim ao Senhor. Ele pede ali uma intercessão. Simão começa agora a pedir uma intercessão da parte de Pedro para com Deus, para que verdadeiramente ele pudesse deixar tudo aquilo. E ele diz assim, respondendo, porém, Simão disse-lhe, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. E 25, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Simão vai dizer que em Jerusalém a posição de Satanás veio na forma de traição. Veio na forma de traição através de Ananias e Safiras, né? Lá em Atos 5, como a gente vê lá do 1 ao 11. E do aprisionamento dos apóstolos, no capítulo anterior, no capítulo 4, verso 3. Depois ele traz aí agora, ele diz onde Satanás tenta novamente agora, em Atos 7:60, com a morte de Estevão. E da grande perseguição, trazendo agora no livro que nós estamos estudando, Atos 8, versículo 1. Ele traz a grande perseguição. Em Samaria, Satanás empregou métodos diferentes para impedir o crescimento da igreja. Usou o homem chamado Simão, conhecido como o mágico. Porque o intuito dele era tentar criar uma dubiedade, né? uma visão diferente das pessoas que moravam em Samaria, para que as pessoas não crescem no que Filipe, ou Pedro e João ali testificassem da palavra de Deus. Onde o evangelho prevalecesse, o misticismo é desmascarado, né? Satanás agora tentava atacar a igreja não pela perseguição, mas por dissimulação, falsas conversões e falsos obreiros. Em tempos de despertamento, onde quer que Deus semeie a verdadeira semente, o diabo semeia o seu joio. Em todo lugar que Deus semeia cristão verdadeiro, Satanás semeia suas falsificações. Simão era popular, mas não convertido. Era um showman, mas não um cristão verdadeiro. Era extraordinário, mas não autêntico. Amava os holofotes, mas não a verdade. O Henry, ele escreve dizendo: o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás e era usado para engrandecimento próprio, enquanto o poder dos milagres de Filipe vinha de Deus e era usado para glorificar a Cristo. Então a gente começa a ver duas situações inversas. A gente vê Simão trabalhando a mágica onde
glorificava e onde engrandecia Satanás, quando Filipe pregava o evangelho vindo da parte do Senhor para engrandecer o nome de Cristo. O Henry ele vai completar o texto trazendo uma grande realidade que nós estamos vivendo no dia de hoje, que a gente observa muito nos púlpitos das igrejas. Ele vai dizer o seguinte: hoje o evangelho dá as mãos ao misticismo, vende-se a fé e comercializa-se o sagrado. Pregadores inescrupulosos desengavetam as indulgências da Idade Média e transformam o evangelho num produto. O púlpito num balcão, o templo numa praça de negócio e os crentes em consumidores. Hoje os próprios pregadores chamados evangélicos fazem malabarismo em nome de Deus para ganharem dinheiro. Simon faz um solene alerta sobre isso. Ele nos traz um grande alerta sobre esse momento. Ele vai dizer: em nossos dias são comuns a prática de ocultismo, que vão desde a leitura das mãos até o horóscopo, a leitura da sorte, o espiritismo e a magia. É o certo que essas práticas datam do início da história da humanidade, mas nos últimos anos o público em geral as tem aceitado como parte da vida. As pessoas que lidam com o ocultismo desejam comunicar-se com o sobrenatural ou com os poderes demoníacos e esforçam-se para adquirir tal poder a fim de que outros se tornem seus servos. Hoje, como a gente vive num momento de comercialização, a gente vê muito forte a comercialização da fé, algumas pessoas comercializando a fé e tentando burlar as coisas de Deus para o enriquecimento próprio ilícito, né? Porque isso é ilícito, porque a gente está pegando, a palavra de Deus diz que de graça vos receber, de graça vos dá. Então, por que cobrar então? Por que criar situações e objetos para tentar levar vantagem? A gente observa que só existe determinado produto quando existe consumidor. Por que muitos têm se criado? E aí não é justificativo, Tem se aparecido muitos picaretas e muitas pessoas vendendo, comercializando a fé, porque tem muitas pessoas dispostas a comprar a fé. Porque a verdade confronta, a palavra de Deus ela confronta, a palavra de Deus ela nos faz rever a outra parte da moeda se verdadeiramente a gente quer transformação. E aí Simon ele vai trazer justamente isso. Nesses últimos tempos as pessoas têm buscado, né, levar vantagem, têm buscado o misticismo, a espiritualidade, o horóscopo para poder atrelar isso a grandes práticas, porque acham consumidores, acham pessoas que dão credibilidade para isso. Acham pessoas que querem saber o futuro, né? Então assim, se a gente não está vivendo nem o agora, por que saber o futuro? Pois se eu não sei o dia de amanhã, então por que eu vou querer saber o futuro? Olha, lá na frente eu vou ser rico. E aí de repente, Deus livre guarda de amanhã, eu não amanheço vivo. Então como é que eu vou usufruir de tudo aquilo? Então assim, eu acho que na realidade a busca por querer saber além, sempre saber adiante, tem feito com que pessoas tenham acreditado em muitas coisas, tenham dado crédito a coisas que fogem totalmente da palavra de Deus, que fogem da credibilidade espiritual, e aí querem justificar suas ações. Porém, os meios não justificam os fins. A mudança no percurso, né, da caminhada nem sempre lhe diz que você vai chegar no caminho certo. Porém, você tem um foco, você tem uma busca, e nesse meio do caminho você acaba mudando, você acaba buscando outro direcionamento. Então a gente precisa entender, né, nesse momento o que a palavra traz. Então Simon, naquele momento, a gente observa que ele queria comprar, ele queria aprender como é que se colocava as mãos, como Pedro e João colocavam as mãos, e as pessoas ali caíam, as pessoas endemoniadas eram curadas, as pessoas enfermas, as pessoas deficientes também eram curadas. Ele queria aprender isso, porque na mágica dele ele fazia ilusionismo, ele criava uma ilusão para as pessoas.
E muitos acreditavam, por não saber como se fazer aquilo, davam crédito. Mas quando eles viam que Pedro e João e Filipe faziam tudo aquilo sem nenhum truque, apenas no sobrenatural de Deus, despertou ele a querer conhecer. E ele quis comprar. O texto vai dizer que quando Pedro lhe quando Pedro lhe confronta, o que é que ele diz? Clama-se Deus para que interceda por minha vida, né? Então a gente observa que quando Simão é desmascarado, ele se constrange, o Espírito Santo de Deus constrangeu ele e fez com que ele buscasse uma nova didática, uma nova tendência a partir dali. E ele tem vontade de conhecer. E aí Simão completa dizendo o seguinte, ó, vemos nesse texto alguns fatos a respeito de Simão. Em primeiro lugar, o orgulho de Simão, né? O orgulho de Simão. Atos 8, capítulo 9, que vai dizer: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Então o que é que a gente vê primeiro? A gente vê primeiro o orgulho de Simão. Ele alega ser grande, né? Marshall faz um apanhado da trajetória de Simão, evidenciando que ele não abandonou suas pretensões de ser grande, né? Justino Martins, nativo de Samaria, testifica que Simão morava em Samaria e mais tarde se mudou para Roma, onde continuou seus atos enganadores. Então não houve mudança ali, a gente observa que não houve mudança. Mesmo Pedro trazendo para ele, confrontando, ele continuou, ele só muda aí agora de lugar, e ele continua com as mesmas práticas de enganar pessoas, porque sempre vai ter pessoas querendo aprender mais, ou sempre querendo saber mais do que aquilo que lhe é devido, né? E aí ele continua dizendo aqui, as lendas posteriores retratam Simão como opositor persistente do cristianismo, né? E arquierege, ou seja, criavam heresias, coisas fora da Bíblia para tentar contextualizar, dizendo que aquilo fazia parte do ministério do Senhor. Até mesmo uma crença que ele tinha sido enterrado vivo, na pretensão de ressuscitar dos mortos. Simão diz que se fosse enterrado vivo, ressuscitaria ao terceiro dia. Tendo mandado cavar uma sepultura, ordenou que seus discípulos empilhassem terra sobre ele. Fizeram como mandaram, mas ele permanece ali até hoje. Então ele acha que o que Jesus fazia era mágica. E aí ele chega e diz, não, se ele fazia isso, eu faço também. Me enterre para você ver se eu não ressuscito. E aí assim o fizeram os discípulos, e até hoje ele não saiu de lá, né? Em segundo ponto, a gente observa, quando a gente vai ler aqui em Atos 8, 10 e 11, que vai dizer assim o texto: a qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é grande virtude de Deus. E entendendo-no ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com arte mágica. Então o texto vai dizer que há muitos anos Simão já exercia, né, a arte da mágica ali. Então o que significa dizer que Simão era uma pessoa altamente popular, porque já estava ali há muitos anos, né? E aí, em segundo lugar, o que a gente vê? A gente vê a popularidade de Simão junto com o povo. Várias pessoas criam nele. Grandes e pequenos, ricos e pobres, davam ouvido a Simão. O mágico não apenas se julgava um grande vulto, né? Mas também o povo todo o considerava o grande poder. Como a gente pode ver aqui em Atos, no capítulo 8, no verso 10. Aderindo a ele, iludidos por suas mágicas. Então, as próprias pessoas engrandeciam Simão. E isso fazia com que ele se sentisse maior, com
com que ele se sentisse bastante importante ali para aquela comunidade, como uma pessoa que de fato fazia aquilo. E em terceiro lugar, o que a gente observa aqui no versículo 12 e 13, o texto vai dizer: mas como cresce em Filipe? Eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, né? Se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, né? E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônicos, né? E, ou seja, aí ele creu, se batizou, né? E aí, em terceiro lugar, o que é que a gente vê? A gente vê que ele não consegue receber o Espírito Santo, e aí o que é que ele tenta? Ele tenta comprar. Ele tenta comprar o Espírito Santo. E aí a gente vê nesse terceiro ponto a dissimulação de Simão. A que ponto ele chegou? Para tentar entender o processo que Jesus fazia através dos seus discípulos, né? Aqueles homens que eram mensageiros de Deus. Eles achavam que era mágica. Ele falou: olha, eu vou passar para o lado de lá para tentar aprender, e aí quando eu aprender, eu caio fora. Porém, ele não aprendeu. Prova isso que o texto vai dizer que ele tentou comprar. Então, no versículo 12 e 13, a gente vê a dissimulação de Simão. Filipe evangeliza a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. O senhorio de Deus intervém salvando, ajudando e curando dos pobres da desgraça e da morte neste mundo. Este é o traço escatológico básico de todas as afirmações bíblicas. Porém, esse tempo escatológico já começou. O reino de Deus é futuro. E não obstante, já não é apenas futuro, né? Chegou o Moisés, o rei da salvação. Ele se chama Jesus. Por isso, o nome Jesus está repleto do poder da ajuda poderosa, como a gente vai ver lá em Atos 4, do versículo 10 a 12. Simão ouve e vê essas coisas, torna-se membro da igreja, é batizado, né? A mesma tentativa de infiltração de Ananias e Safira na igreja de Jerusalém ameaçava novamente a igreja em Samaria. Lá foi o pecado da avareza hipócrita. Aqui, o misticismo idolátrico. Adolf Paul destaca que desde o início o evangelho se encontra numa situação de luta. Em Jerusalém foi necessário lutar contra o orgulho do relacionamento legalista com Deus. Depois que ultrapassou os limites do judaísmo, o evangelho enfrenta uma religiosidade carregada de misticismo. Então o pessoal começa, nossa, mas aqueles não são enviados por Deus? Aqueles não estão fazendo a obra do Senhor? Nossa, mas Simão já está junto com ele, já está no meio, já se batizou. Então o quê? Ou seja, o intuito de Satanás é confundir a mente e a cabeça das pessoas, fazendo com que as pessoas já achassem que eram a mesma coisa. Hoje a gente observa que muitas situações aí fora, né, TVs e outros meios de comunicação, tenta trazer que o candomblé é a mesma coisa do evangelismo, é a mesma coisa do evangelho de Deus. E em muitas situações eles tentam até misturar um com o outro, né? Eu lembro de uma determinada novela que passou, eu lembro de uma reprise, né, que trazia mais ou menos esse contexto. Nessa reprise se trazia esse contexto porque repercutiu muito. Uma novela da emissora Globo, né? E ela trazia muito isso, esse misticismo dessa junção. Eles queriam trazer para as pessoas que era a mesma coisa, quando na realidade não é. E aí a gente observa justamente isso, essa tendência a alguns meios de comunicação e quem está do lado de lá querer persuadir, né, quem hoje tem o conhecimento de Cristo, quem hoje vive a vida em Cristo e que precisa se fundamentar cada dia mais. Eles tentam trazer essa convicção de que lá é a mesma coisa, de que o Deus é o mesmo, que só muda de nome, né? Como eu tenho visto muita gente aí fora dizer que o Deus é o mesmo, que o santo é mesmo, né? E que só muda de nome, quando na realidade não é. A gente precisa ficar atento para isso. E em quarto lugar, a gente observa aí
a comissão dos apóstolos. Qual era a comissão dos apóstolos? A gente observa aqui no texto do versículo 14 ao versículo 17, o texto vai dizer para a gente. Ele vai dizer aqui, ó, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, qual era a comissão dos discípulos? Levar o Espírito Santo ali, orar, interceder para que dos discípulos, né? Era fazer essa intercessão. E aí a gente observa que é muito apropriado, né, de que um dos apóstolos comissionados seja João, que em certa ocasião queria que saísse fogo do céu para consumir a cidade de Samaria, como a gente vai ver lá em Lucas 9, versículo 54. Agora, o seu desejo é ver os samaritanos salvos e não destruídos. O mesmo Espírito derramado em Jerusalém no Pentecoste é agora derramado sobre os crentes samaritanos. Há 4 derramamentos do Espírito registrados no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro é sobre os judeus, em Jerusalém, lá em Atos 2. O segundo é sobre os samaritanos, no texto que nós estamos lendo, Atos 8. O terceiro sobre os prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, em Atos 10, que a gente vai ver mais à frente. E em quarto, sobre os gentios, né, na igreja de Éfeso, no capítulo 19. As pessoas eram assim classificadas: judeus, samaritanos, temente a Deus, ou prosélicos e gentios. Sobre esses 4 grupos, o Espírito foi derramado, mostrando a universalidade do Evangelho. Vejamos como Simon nos apresenta essa mesma verdade. O que o Novo Testamento nos ensina acerca da recepção do Espírito Santo? O derramamento do Espírito Santo ocorreu em Jerusalém, lá em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. E foi repetido quando a igreja acrescentava-se novos grupos, né? Os samaritanos, no capítulo 8, verso do 11 ao 17. Os gentios, em Atos 10, versículo 44 a 47. E os discípulos de João Batista, né? No capítulo 19, verso de 1 a 7. Mas fora essas manifestações especiais, o Novo Testamento é desprovido de referências a judeus e gentios recebendo o Espírito Santo por meio da imposição de mãos apostólicas. Em virtude do Pentecoste, o Espírito Santo permanece com a igreja e vive no coração de todos os crentes verdadeiros, como diz lá em Romanos 5:5, né? E Romanos 8, do 9 ao 11. Depois a gente vai ver lá no livro de Éfeso, de Efésios 1, 13, e no capítulo de Efésios 4, verso 30. Paulo releva que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Lá na igreja, em 1 Coríntios 3,16 e 6,19, Paulo vai dizer isso, né? Que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Portanto, a partir dessas passagens do Novo Testamento, aprendemos que os crentes, os creem e são batizados, têm também o Espírito Santo de Deus. Então, creu, foi batizado, o Espírito Santo de Deus já está ali. Porém, existe a manifestação do Espírito Santo, o exercício, né, a busca, o momento, a renúncia, você renuncia ao seu eu, para que Deus resplandeça em sua vida. Então, nesse momento, a gente observa justamente isso aí. E em quinto lugar, a gente vê a perversão de Simão. Perverso, né? Perversão de Simão. No versículo 18 e 19, veja o que o texto vai dizer, né? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dados o Espírito Santo, lhes ofereceram dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele começa a querer dizer ali para os discípulos, né?
se eles queriam negociar o Espírito Santo. Negociar o Espírito Santo. Né? A gente vê a perversão de Simão nesse momento. Ele tenta comprar o Espírito Santo e desde aquele dia a tentativa de transformar o espiritual em comércio, né, de negociar as coisas de Deus, especialmente de comprar um ministério eclesiástico, é denominado pecado de simonia. O Henry explica que é desta passagem que vem o termo simonia, que significa comprar e vender cargos e privilégios eclesiásticos. Em sexto lugar, a punição de Simão. A gente vai ver aqui a partir do verso 20 a 23, que diz assim: Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ore a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás infiel de amargura em laço de iniquidade. Né? A gente começa a ver aqui, né, em sexto lugar, a punição de Simão. Pedro não hesita em colocar para ele o que de fato vê, né, o que o Espírito Santo mostra o que está acontecendo na vida de Simão. Ele diz ali, Pedro desmascara Simão e diz que ele está sendo inspirado por Satanás. Pedro consegue, através do Espírito Santo de Deus, ver que o coração dele é dominado por Satanás. Está cheio de amargura. Né? Está cheio de amargura. O termo intento, em Atos 8:22, significa intriga ou trama, né? E é usado como conotação negativa. É a segunda vez que o pecado tenta entrar na igreja por meio do dinheiro. Ananias tentou comprar reconhecimento e Simão tentou comprar poder. A igreja de Deus precisa ter discernimento para não receber qualquer tipo de oferta. Se a motivação do ofertante não for pura diante de Deus, sua oferta torna-se maldição e não bênção para a igreja. E em sexto lugar, né, a súplica de Simão. A súplica de Simão. Versículo 22 a 24. Né? Pedro traz a ele, traz o arrependimento. E aí ele pede, orai por mim ao Senhor. Versículo 24, orai por mim ao Senhor. Né? Ele não demonstra sincero arrependido. Quer livrar-se das sequências do seu pecado e não do pecado propriamente dito. John Stott diz que o que realmente o preocupava não era o perdão de Deus, mas apenas escapar do juízo de Deus, né? Do juízo de Deus. O Henry, né, quando diz que Simão ouviu o Evangelho, viu os milagres, professou sua fé em Cristo e foi batizado, no entanto, nunca chegou a nascer de novo. Era uma das falsificações engenhosas de Satanás. Citando Calvino, né, Simão faz 3 observações a respeito. Primeiro, Filipe é incapaz de julgar o coração de Simão e assim aceita seu testemunho de fé em Cristo. Segundo, o relato do batismo de Simão constituiu prova adequada de que o batismo não é um ato que afeta a salvação. E terceiro, Simão foi batizado junto com os samaritanos para não ofender o povo com quem vivia e trabalhava. E em oitavo lugar, a ação dos discípulos, né? Especificamente no capítulo 25, ele vai dizer que, tendo, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. A gente vê em oitavo lugar a ação dos apóstolos, né? Especificamente no versículo 25. Pedro e João não se intimidaram com a onda de perseguição, aproveitaram todas as oportunidades e, ao voltarem para Jerusalém, pregavam o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. Então, assim, Pedro e João não se intimidaram com o que viram com a questão de Simão, né? Com a perseguição do evangelho. Eles deram continuidade à palavra do Senhor. E ali o amor de Deus foi se cumprindo
na vida de cada um, que foi dando credibilidade ao Espírito Santo de Deus. Amém? Ficamos por aqui. Próxima semana a gente continua e finaliza, se assim Deus permitir. Muito obrigado a todos. Deus te abençoe. Um abraço.